a igreja ainda era pobre e livre, como o vento do Espírito. Quando a igreja ainda era pobre e livre, como o vento do Espírito. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado você pela presença. Lembrando a todos ainda que, ainda o caso do Silvio Almeida, né? Essa madrugada andei ouvindo alguns testemunhos, algumas falas de algumas mulheres que estão aí pela internet, pelo menos duas eu ouvi. E primeiro, a gente acende um alerta. Eu fiz um alerta em 2 modelos. Primeiro, observemos em nossas voltas se tem pessoas que cometem abusos, ou abuso sexual, ou importunação sexual. E segundo alerta que eu mesmo me fiz, se de repente as minhas atitudes, e aí vale para nós homens, né? Se as minhas atitudes não são encaradas, ou poderão ser encaradas como abuso sexual. A partir da psicóloga que eu ouvi, ela falava, às vezes, alguns homens gostam de ficar com muito elogio, muito beijo no rosto, muito abraço. Cuidado que isso pode ser encarado como importunação sexual ou mesmo como assédio sexual. E aí, ela dizia sobre a questão do poder, né? A pessoa que tem esse tipo de comportamento exerce e tende a querer exercer um certo tipo de poder. E foi um alerta que me deixou assim preocupado. Ainda falando do pedido, né, de impeachment do Alexandre de Moraes, que aconteceu lá na Paulista, né? Houve o conflito entre Marçal e o grupo Bolsonaro e Silas Malafaia, e eu torço pela briga, desculpem a minha posição, mas é isso. Porque se percebe claramente que ambos querem surfar no moralismo hipócrita. Tá igual um certo candidato a prefeito na minha cidade, não sei na sua, que invoca para si uma reserva moral. Se você for olhar o currículo do cidadão, é melhor não comentar. E aí eu fico preocupado porque também as igrejas evangélicas, a católica também, por que não? Os grupos religiosos cristãos em si, todos eles, ficam nesse período eleitoral procurando motivo. Lindenberg Farias ontem, o deputado federal, mandou uma mensagem para mim ontem, eu vou falar aqui, falou para mim que ele não apoia candidatos ligados ao fascismo e ao bolsonarismo. Que Deus o livre disso. Tem uma mensagem gravada que, se quiser, depois eu posso até printar e colocar no grupo aqui. Só que eu lembrei ao Lindenberg, e eu lembro a vocês aqui, que em 85 cidades do Brasil, o PT e o PL, ou seja, o bolsonarismo, estão juntos na disputa. E das 85, 12 cidades, o PT e o PL estão na chapa. Presidente, no caso, é prefeito e vice. E tem 3 cidades, das 85, em que o PL é titular e o PT é o vice. Isso para poder parar com a hipocrisia de dizer que na minha cidade não vai apoiar o candidato que eu apoio, ele sabe do candidato que eu apoio, mas porque ele não pode apoiar candidatos ligados ao bolsonarismo. Ele talvez não, mas o PT no Brasil é só ele lá direitinho. Então, hipocrisia tem limite, né, caríssimo deputado Lindenberg? Vamos parar de ser hipócrita. E ainda, olhando de forma mais ampla ainda para a coisa, a gente lembra que o período eleitoral é marcado por 2 coisas. Primeiro, cuidado com o candidato que faz muito barulho. Candidato que sai aí por carro de som, inclusive fogos é proibido. Cuidado com o candidato que vem com muito poder financeiro. Candidato que vem com muito poder financeiro, ele vai querer recuperar esse dinheiro depois. Ele não está gastando, ele está investindo. E quanto mais alto o investimento, maior será a conta, maior ele deverá cobrar o retorno. E é isso, você lembrar disso. E outra questão, se você é candidato, lembre-se de nunca esquecer que você também é povo. E lembre-se de nunca esquecer, mesmo se eleito for, você é um cidadão que deve satisfação à população. E vamos nós para o Evangelho do dia.
Pentecostes. Hoje, ouvindo Maria de Pentecostes, do grande Pedro Causa Dáliga, até porque o evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 19, nos ajuda a pensar na eleição dos 12 apóstolos. Primeiro, Jesus ele não escolheu da maneira vão-se embora. Ah, foi lá, escolheu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, vem vocês. Jesus teve toda uma experiência, um convívio. A gente imagina Jesus chegando e falando assim, vem comigo. Teve o período na casa de Pedro, ele teve com os apóstolos andando com eles como discípulos, até que ele resolveu formar o colegiado dos 12. E aí, depois de uma noite de oração, e aí eu lembro do Concílio de Cristandade, do qual eu sou parte, onde nós lembramos. E falando em concílio, eu quero aqui deixar um obrigado à comunidade São Francisco de Assis, da paróquia lá de Santa Maria, paróquia Nossa Senhora de Fátima, meu amigo Moacir Valani, meu amigo Cabeção. Ele não gosta de apelido, o nome dele é Antônio Jorge, mas não gosta de apelido, então é Cabeção. A família dessa paróquia querida, dessa comunidade querida, que me acolheu no domingo lá, estive lá com eles, participando do almoço, muito obrigado. E aí, essa eleição dos apóstolos, a gente fica pensando que foi assim, mágica, não foi. Houve todo um convívio, toda uma vivência. Aí Jesus, depois de um momento de oração, escolheu os apóstolos. E desculpe eu falar assim, e o autor sagrado colocou assim, e eu vou dizer, depois de uma noite de oração, ainda escolheu Judas. Às vezes nós, nas orações, temos alguns pedidos a Deus e às vezes o pedido não acontece. É pior se acontecer e vir um Judas na tua vida, por exemplo. Eu vi olhando os casais, as moças e rapazes que querem casar, querem namorar e ficam pedindo aí um namorado, uma namorada. Cuidado. E a gente ainda olha, ainda nesse sentido, que os apóstolos eleitos, eles não são eleitos como hoje você vê uma ordenação presbiteral ou diaconal nas nossas igrejas, ou tampouco episcopal. Eles são eleitos de maneira simples, numa liturgia bem simples, numa vivência bem simples, aonde nós podemos observar que não houve incenso, não houve entrega de mitra, não houve uso de estola, não houve casula, não houve nada disso. Jesus rezou a noite toda e chamou os 12 para caminhar com ele. E após iniciando a caminhada, a primeira missão foi numa planície, uma paralela ao Sermão da Montanha, a pregação e a cura dos cegos, dos mudos, dos doentes, dos endemoniados. Nós que somos eleitos em nossas comunidades, como coordenadores, como catequistas, como ministros, como presbíteros, como diáconos, como bispos, somos chamados a não nos apegarmos ao cargo, ao título. Observe bem Judas. Judas era apóstolo. Judas foi eleito, foi escolhido. E olhemos bem cada apóstolo com a sua dificuldade humana. Pedro, muito violento, muito inoportuno, tem a hora, falava coisa que não devia. Tomé, com aquela questão da dúvida se era ou não era. Os filhos de Zebedeu queriam porque queriam estar do lado de Jesus o tempo todo. Bartolomeu, Natanael, queria sempre estar olhando se estava de acordo com a lei. E a gente ainda observa nesse evangelho logo no início se nós estamos rezando. A eleição está chegando, falta menos de 30 dias. A nossa obrigação como cristãos é também orarmos, rezarmos para que possamos votar consciente, para que possamos votar com a certeza de construir a cidadania. E ainda falando em eleição, mas falando da minha realidade aqui, minha saudação enlutecida, um pouco atrasada, à família da Selma, a jovem aqui da minha querida cidade de Japeri, que foi vítima de uma linha de cerol aqui na praça do skate em Japeri, bairro Nova Belém. Que a família seja consolada pela força de Deus, para que possa continuar na caminhada. E eu paro por aqui, peço a você que reze por mim, que eu rezo por ti, para que possamos eleger e escolher as coisas boas da vida e que Judas não chegue na nossa casa. Eu sou Daniel Nonato. Quando a igreja ainda era pobre.